Vídeo 121. Continuamos gravando aqui nessa noite muito agradável e até aproveitando que estamos numa sequência boa, né? Que daí não me faltam os assuntos e eu consigo adiantar alguns vídeos, né? Nessa noite que estávamos na faculdade, naquela festa, logo em seguida encontramos as meninas, né? E elas um tanto estranharam que não tinham visto nós passarmos pela porta principal, né? E nós dizíamos que também achávamos estranho que elas não tinham nos vistos, né? Nos visto. E na verdade não tinha como elas terem nos visto naquela entrada principal, né? Até então nós não contamos que tínhamos entrado lá pelo terceiro andar, né? E a noite começou, né? E aquelas festas de faculdade com bebida, né? Alguma coisa para comer, né? E muita gente estrangeira, né? Aquelas faculdades tinham alunos do mundo inteiro, né? Então tinham angolanos, moçambicanos, espanhóis, alemães, noruegueses, tinha gente de ingleses, tinha gente do mundo inteiro, né? E aquela festa ficava interessante porque misturavam várias línguas, né? Cada um se comunicava como conseguia, né? Valia de tudo para se comunicar, né? E essas festas, por incrível que pareça, ninguém ficava sem se comunicar, né? Ou por gestos, ou por uma língua, ou por outra, as pessoas conseguiam se comunicar, né? E a festa avançou. A festa foi noite adentro e não demorou muito. Em determinado momento, as três nos convidaram para uma outra festa. Elas já sabiam que outros colegas estariam num outro apartamento fazendo uma festa naquela noite, né? E também ali aquela festa da faculdade até parecia que já tinha chegado no limite daquela noite, né? E elas perguntaram se nós queríamos ir para essa outra festa, né? E claro, né? Todos nós interessados nelas, né? Claro que nós dissemos, não, vamos para essa outra festa, né? E, de novo, a Giovana estava com o carro dela e eu estava com uma carrinha, né? E fomos, então, para a tal da festa, né? E era num outro lugar, num apartamento, e num apartamento só de estudantes, né? E a festa naquele apartamento, por incrível que pareça, estava mais embalada que a festa da faculdade, né? A gente ali bebia muito, né? Tinha muita bebida, tinha também alguma coisa para comer e também tinha aquela diversidade de nacionalidades, né? Gente lá também do mundo inteiro, né? E nós conversávamos animadamente, né? E em determinado momento
eu achei que era a hora de eu puxar então a Giovana mais para o meu lado, para uma conversa mais próxima, só entre eu e ela. E ali a gente foi se descobrindo, né? E a gente foi conversando, né? Falando da nossa vida, falando do Brasil, falando do porquê que nós estávamos em Portugal, né? Ela contando que tinha ido para lá para fazer o tal do curso e que o curso dela ia até o meio do ano, né? E depois ela tensionava retornar ao Brasil, né? Era só um curso de período pré-estipulado, né? Então não iria muito adiante a estadia dela em Portugal. A Tayane encerraria o curso também na mesma época, que era o mesmo curso, né? E a Larissa não estudava, né? A Larissa estava em Portugal com os pais, né? E a Larissa até tinha uma história dela e os familiares com o consulado brasileiro em Lisboa, né? Eles tinham essa história de consulado e o pai dela era envolvido no consulado, né? Mas também tinham chegado em Portugal naquele momento, né? Então todos, né? Tanto ela, quanto a Giovana, quanto a Tayane, tinham chegado naquele momento em Portugal. E a tal da festa avançou, né? E eu lembro que chegou uma hora, faltou cerveja, faltou bebida, e o pessoal disse, não, a gente tem um jeito aí de conseguir bebida de noite em Lisboa, né? E conseguiram algum lugar para se comprar alguma coisa em Lisboa de madrugada, por incrível que pareça, né? Lisboa, uma capital, não se conseguia, né? Mas o pessoal lá tinha os contatos, sabia onde poderia se conseguir a bebida, e todo mundo juntou dinheiro, né? Cada um deu um pouco de dinheiro e juntou-se assim uma quantia e ficou naquela do pessoal, ó, quem é que vai buscar a bebida, né? E do nada, e eu também, como sempre era muito prestativo, né? Eu disse, não, eu vou buscar a bebida, né? Mas no momento em que eu pensei em buscar a bebida, eu já pensei em levar a Giovana comigo, né? E realmente eu convidei, eu disse, ó, vamos junto, né? Buscar a bebida. E ela, na hora, aceitou o meu convite, né? E até fomos no carro da Giovana, né? E a família da Giovana, como era de origem portuguesa, né? A família dela tinha casa, eles tinham um veículo, né? Eles tinham uma estrutura em Portugal, né? A família dela era uma família que frequentava Portugal em determinados momentos, né? E até tinha essa estrutura no país, né? E a Giovana usava o carro que a família dela tinha em Portugal, né? E era um carro, até para a época já era um carro antigo, né? Era um Toyota Corolla, era um carro antigo, né? Se eu não me engano, aquele Toyota dela era 74, nós estávamos em 90, né? Mas o Toyotinha era valente, o Toyotinha era inteirinho, era um Toyotinha que tinha uma estrutura boa e era o carro que ela
estava usando em Portugal, né? E nós fomos comprar cerveja, acredito que foi cerveja, talvez outra bebida, vinho, eu não lembro mais, na noite, né? E acabamos, entre aspas, né, nos perdendo, né? E naquela de buscar a bebida e nos perdermos, entre aspas, né, paramos lá em determinada rua, né, e começamos a conversar dentro do carro. E eu sabia que esta era a hora de chegar mais fundo, né, de ir mais próximo e definitivamente conquistá-la, né? E aconteceu, né? Como eu já esperava, ela já demonstrou interesse em ficar comigo e naquele momento a gente começou a se relacionar. Depois de tanto tempo sozinho, né, me relacionar com uma pessoa que eu imaginava namorar, né, dava um sentido completamente diferente a tudo que eu vinha vivendo, né? Não era aquelas minhas festas em que eu ficava com aquelas mulheres por uma noite ou até por mais de uma noite, mas trocando, né, de um momento para outro momento, como acontecia, né, com a Adressa, por exemplo, né, que nós estávamos sempre juntos, né, e outros momentos e outras mulheres que eu tinha ficado. A Giovana representava algo completamente diferente, né? A Giovana me dava aquela ideia de uma namorada e de uma namorada definitiva, né? Uma namorada que eu levaria mais à frente e que, se tudo desse certo, a gente poderia até ficar um bom período juntos, né? Tudo isso eu imaginava, né? Eu imaginava, e já desde o momento que a conhecera, eu imaginava que essa história poderia ser assim, né? E pelo menos naquela noite, que era uma noite fria, daquelas noites que tínhamos naquela época, muito geladas, e era aquele tipo de noite que, apesar do frio, os corpos esquentam, os vidros embaçam e o amor acontece. Naquela noite de janeiro de 1990, eu começava mais uma das minhas muitas histórias de amor. E esta seria então mais uma história realmente de amor. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!